reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Muito bem, estamos juntos novamente aqui na TV Novo Tempo. Que alegria podermos tirar um tempo, o primeiro tempo do dia, a primeira hora do dia para estudarmos a palavra de Deus. Nosso conselho aqui é que você sempre leia esse texto, que nós vamos dar uma passada rápida, só tirar algumas ideias, vamos contar o contexto, em que as coisas estão acontecendo, tirar uma ou duas lições, mas você deve ler também para se acostumar a ler a palavra de Deus e encontrar nela as grandes bênçãos que Deus deixou para cada dia, para cada momento da nossa vida. Nós estamos em Números, capítulo 6 já, esse livro interessante que começa com a contagem de Israel, depois a contagem dos levitas e a distribuição das tarefas, a saída do povo, quando Deus acompanha o povo, se mostra protetor, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo e leva o povo para o seu destino, a terra da promessa, feita a Abrão e aos seus filhos. E eles, quando chegaram lá, foi uma decepção, acharam que não poderiam vencer os gigantes, o poder daqueles homens, e aí acabam dando uma volta grande até chegarem novamente para a terra da promessa, Canaã. Mas isso daqui a gente vai vendo conforme o desenrolar deste livro maravilhoso que é o livro de Números. Tem muitas histórias bonitas, interessantes, tem lá o trabalho dos sacerdotes, de uma maneira diferente do que vimos em Levíticos, e a gente vai aprendendo cada dia mais com a palavra de Deus. Bom, nós estamos no capítulo 6 então, e é um tema bem curioso, depois de analisarmos ali algumas coisas sobre adultério, sobre restituição, no capítulo 5 sobre a lepra também, Agora vem um outro desdobramento, é como se, eu mencionei, existisse um outro papiro ali, alguma coisa assim, um rolo de papiro, que seja, e eles estão abrindo para ler estas leis, ou para rever estas leis. E aqui disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que quando alguém, seja homem ou mulher, então aqui tanto homem ou mulher poderiam fazer este voto do nazireado, para serem nazireus, E quando alguém, homem ou mulher, fizer voto especial, o voto nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, primeiro, abstenha-se do vinho. Então, aqui nós já temos o exemplo clássico de Sansão. Sansão foi nazireu. E o seu cabelo tinha que ver muito com essa história, E quando chegarmos ali na história de Sansão, vamos ver mais detalhes, mas ele não deveria beber vinho. E o nazireu não deveria ter contato com nada que tivesse uvas, nem os famosos bolos, de uvas passas que eles faziam naquela época. Eles também não poderiam comer. Era um voto por um período em que eles se dedicavam totalmente ao Senhor. Eles se dedicavam, poderiam até ser colaboradores para ajudar os levitas no templo, em alguma tarefa que não tinha que ver com o sacerdote e tal, uma tarefa mais simples, ou poderiam ajudar ao Senhor de outra maneira, servindo as pessoas mais pobres, ou qualquer coisa nesse sentido. Já em o Novo Testamento nós encontramos lá no capítulo 18, de Atos dos Apóstolos, 18, Paulo, tendo cortado o seu cabelo como fim do voto de nazireu. Então essa era uma atitude muito importante. Talvez era como se você tivesse um filho hoje e você mandasse esse filho, juntasse dinheiro para que esse filho fosse ser missionário lá na África, na Índia, etc. Seria uma questão até de um orgulho santo para a família, Um interesse bastante grande de alguém na família ter este voto de nazireu, o próprio pai, os filhos, e eles faziam isso de alguma maneira. E aqui ele está regulamentando isso. Então, vai fazer o voto de nazireu, não vai cortar o cabelo, porque esse cabelo vai ser usado no final do voto, você vai ver aqui. Então, que ele se abstenha do vinho, e da bebida forte. Nada de álcool, deve ter a sua lucidez constante. Aqui vários mencionam que Jesus era nazireu também, E tinha um pacto com Deus, mas o seu pacto era um pacto de vida, de toda a sua vida.
bebida forte, nem beberagens de uvas, nem comerás uvas frescas ou secas. Bem interessante, né? Nada de uva. Todos os dias do seu nazireado não comerás coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Então está bem estabelecidos aqui. Todos os dias do seu voto não passará navalha na cabeça. E essa mesma expressão aparece lá para Sansão. Não passará navalha na sua cabeça. Quer dizer, nada de ruim deverá ser, essa mente deverá ser acometida. Aqui a gente tem até um paralelo que a gente pode fazer, não quero forçar o texto, mas às vezes temos famílias que têm crianças pequenas e que permitem que elas assistam qualquer coisa na TV, não é? Ou que façam qualquer coisa, que joguem qualquer joguinho, desde que elas estejam quietinhas. Até às vezes na igreja a gente leva as crianças e para que elas não nos incomodem no culto, a gente dá logo um iPad para elas e que elas ficam quietinhas, estão jogando, nem me importa o que elas estão jogando. Aí, infelizmente, há pessoas assim. Eu até reputo essa questão de não passar navalha na cabeça como uma coisa assim, não deixe que nada ruim, que as crianças fiquem expostas a coisas ruins, não é? Vamos dedicar nossos filhos a Deus, não através desse voto especificamente, vamos dedicá-los. E para dedicar um filho para Deus, nós precisamos nos dedicar ao filho. É simples assim. Quando eu dedico um filho para Deus, eu preciso me dedicar a ele, a esse filho, a essa filha. Porque é uma questão de responsabilidade. Eu tenho que saber o que ele está comendo, eu tenho que saber o que ele está vestindo, eu tenho que saber o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está tocando, onde ele está caminhando. De uma certa forma, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E desde que eles estejam em nosso teto, né, nós temos uma responsabilidade maior ainda, e quanto mais tenra a idade, maior a responsabilidade. Então não permita que navalha passe na cabeça, estrague esse voto que você fez, dedicando a criança a Deus. Nós temos sempre em nossa igreja, lá no Morumbi, cerimônias de dedicação. Pais vêm dedicar seus filhos, novinhos. Eu quero entregar essa criança para Deus, para que tenha vida. A responsabilidade dos pais é que é mencionada no momento. Eu sempre pergunto, vocês estão dispostos a representar Cristo para essa criança? Vocês estão dispostos a dedicar tempo para essa criança? Então, esse voto aqui é bem parecido com aquele que a gente faz hoje, da entrega das crianças, dos filhos para Deus e da própria vida. Eu entrego minha vida para Cristo, não deixo passar navalha na minha cabeça. Não vou deixar o cabelo comprido hoje, não tem razão mais isso daqui, mas o meu coração é do Senhor, não passa nada que seja ruim ali. Eu não vou estragar o meu voto, né? A minha entrega ao Senhor. Então pense bastante nisso, o que é que você está permitindo que entre na sua cabecinha, né? Na sua mente, o que é que nós estamos permitindo que entre na cabecinha dos nossos filhos, das nossas filhas. Então aqui tem essas proibições e tal e coisas, são bem interessantes. Uma outra coisa interessante aqui, não se aproximará do cadáver. Então, imagine só, esse povo, eu repito isso sempre, esse povo estava aí há 1 ano e pouco, entrando no 2º ano, tinham saído do Egito. Eles tinham costumes horríveis, eles tinham práticas abomináveis, eles adoravam outros deuses, eles não eram nada higiênicos. Então Deus estava ali com 3 milhões de pessoas, tentando organizar a situação. Eu já mencionei aqui e repito, nem as necessidades, o número 1 e o número 2, né, como a gente fala, eles faziam no lugar discreto, eles faziam na frente da barraquinha, né, da tenda. Eles, não, faz fora, faz um buraco, enterra. Até isso ele tinha que explicar. Por isso que há tantas explicações nessa questão de higiene e tal. E aqui, ele não deve tocar no morto. É uma interessante orientação para quem quer servir ao Senhor, não vai ficar doente. Não pode ficar doente, né? Então, pelo menos livre-se disso. Agora, se alguém viesse a morrer, né, e cair sobre a pessoa, né, o verso 9 diz assim, se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça e vai começar tudo de novo. É bem interessante aqui, né? Se alguém morrer subitamente, cair em cima dele, pronto, aí já está manchado o seu pacto, ele volta, rapa a cabeça e começa tudo de novo.
não é? Ele faz lá alguns sacrifícios, o verso 11 fala sobre isso, o verso 10, 11, né? Falam sobre isso aí e tem que recomeçar. O verso 12 diz que ele tem que se consagrar novamente e tem que fazer algumas ofertas ali, uma oferta queimada, uma oferta pacífica para poder recomeçar. Quando terminado o prazo do nazireado, então havia uma cerimônia, ele ia diante do sacerdote, o sacerdote rapava o cabelo, havia duas ofertas, uma oferta queimada e uma oferta pacífica, de louvor, não é? Uma oferta pelo pecado, a outra de purificação e a outra de louvor, e através desses atos pacíficos e queimados, o cabelo também era queimado, não é como uma oferta. Senhor, não é que eu estou deixando o cabelo, que isso vai... Não é o cabelo, o assunto não era o cabelo, o assunto era a decisão que ele havia tomado de servir ao Senhor, de dedicar-se ao Senhor naquele período. Bom, então, que esse seja o nosso desafio, possamos nos dedicar ao Senhor, não é? Assim como Paulo se dedicou ao Senhor, que possamos nos dedicar ao Senhor não só por um período, mas por toda a vida, que possamos fazer este pacto com Cristo e que Ele domine o nosso coração. Vamos fazer uma oração? Pai querido, queremos também fazer um pacto aqui, um voto, não semelhante a este que foi feito, mas de deixar o cabelo comprido, nazireado, mas em nosso coração, para que o nosso coração seja teu, para que a nossa vida seja tua, para que não deixemos rapar a nossa cabeça, para que não toquemos em coisas mortas, coisas que não nos darão vida, mas que toquemos sim no sangue precioso de Jesus para sermos transformados. Abençoa-nos em nossa cumplicidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.